todos, os que estão aqui no auditório de cima e os que estão em casa, que nos permitem entrar nos seus lares para levar a mensagem de Jesus e confortar assim todos os corações, porque todos nós precisamos desse reconforto. Nós vamos abordar hoje, o tema vai ser em cima do sabendo sofrer. E a gente se pergunta, a gente aprende a sofrer? O que nós achamos? Sim, a gente aprende, né? Tanto é que diz no Evangelho que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos. E essa dor, ela vem justamente para que a gente, como criaturas de Deus, possa aprender com ela. Joana de Ângeles nos diz que as leis de Deus são iguais para todos. Nós só temos as diferenças entre nós devido à forma como cada um utilizou o seu livre-arbítrio. De que forma procedeu, de que maneira agiu, como se portou diante da vida. Então, muitas pessoas, por isso a dor, ela tem gradações, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas ali está a prova de que alguém muito obrou no mal e outros no bem. E como Deus utiliza a dor como ferramenta de progresso, é ela que nos acompanha desde o berço. Então, no dizer de Joana, substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o progresso. Por que a dor chega perto de nós? Porque nós temos muito pouco amor para dar. Amamos pouco. Jesus sempre falou no amor. Ele dizia que o Pai era amor. Ele nos convidava a nos amarmos uns aos outros. Então, o amor é a nossa meta. Mas enquanto a gente não sabe amar, porque amar significa que eu tenho que amar as pessoas e o que está ao meu redor do jeito como elas são, e não do meu jeito. É o jeito que cada um é, com defeitos e com qualidades. E junto com esse amor, ajudar-nos mutuamente, fazendo com que a gente cresça junto. Então a dor, quando se cura, se transforma em força. Então os nossos benfeitores nos dão um entusiasmo, que há um porquê do nosso sofrimento. E nós percebemos nitidamente quando as pessoas sabem sofrer e quando elas não sabem sofrer. Quando elas aceitam a dor como algo natural, entendendo o mecanismo dessa dor, ela não tem queixa, não tem medos, não tem lamúria. Mas quando a pessoa que é visitada por essa irmã começa a se queixar, a ficar ranzinza, a incomodar o contexto onde ela está, ali se percebe que aquela criaturinha está precisando aprender com a dor. Então nós sabemos que o próprio Cristo disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Então Jesus estava dizendo naquele momento que aqui na Terra, nesse planeta em que nós vivemos, pela sua inferioridade, todos nós sofremos. Há muita dor, há muito sofrimento no nosso planeta. Só que, se nós entrarmos no desânimo,
nós incidimos ou entramos numa falta grave. Por quê? Porque isso demonstra que nós estamos de mal com Deus e, ao mesmo tempo, Ele não consegue dar a nós consolações, porque nós não estamos prontos para ouvir, para compreender as mensagens que Ele nos envia. Aí alguém diz assim, mas e a prece? Não diz que a prece é tudo? Sim, a prece é um meio de nós entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Deus. Só que só a prece sozinha não faz nada. É preciso que se tenha por base uma fé viva na bondade desse Deus. A fé tem que ser aquela que nos faz entender que Deus não nos abandona, que nós entendemos que tudo o que Ele nos manda está de acordo com as nossas necessidades. Ela não é uma fé pequena, ela é uma fé que transporta montanhas, como Jesus falou. Então, nós precisamos, junto com a prece, acreditar e confiar que Deus tem um propósito maior para todos nós. Então, nós podemos também entender quando Jesus falou que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se nós temos aquela situação, Deus sabe que a gente pode conduzir aquele problema. Pode não só conduzir, mas também resolver o problema. Então, esse peso é proporcional à nossa força. E, lógico, também a recompensa é maior. Teremos resignação, teremos coragem. Então, maior a recompensa do que a aflição. Ela não é verdade. Quantas pessoas, na vida estão cheias de tribulações? Muitas. Mas não se ouve uma queixa dessa criatura. Nos hospitais, por exemplo, as camas estão superlotadas de pessoas definhando nos hospitais. E mesmo assim, elas nos olham e dizem, é da vontade de Deus. Há uma submissão, uma resignação aos desejos do Criador. Não há uma revolta, não há uma forma de crítica a Deus. Pelo contrário, estão entregues porque sabem que é um momento que também vai passar. Quando a gente passa pela dor, muitas vezes vem uma calmaria. O que é essa calmaria? É um reabastecimento, porque novas lutas vão chegar. É como aquele cardiograma, Ele sobe e desce. Então, quando nós estamos no auge da dor e depois ela branda, há um momento de paz. Vamos dizer assim que há um momento de refazimento e de novas energias para serem absorvidas. Porque no momento da nova situação que vai se apresentar, a gente tem a força necessária para, mais uma vez, deixar as coisas acontecer e depois seguir em frente. E nós podemos aqui fazer uma comparação. A gente é como um militar. Esse militar, por exemplo, vai para a batalha, mas ele não quer ficar na retaguarda. Ele quer ir para frente da batalha. A intenção dele é fazer o seu melhor. Ele pode até deixar o corpo caído na lama, perder o corpo físico, mas ele percebe que essa luta ajudou-o a exercitar e a conquistar aquilo que ele almejava. Então, para nós significa o quê? Nós somos esses militares. A nossa encarnação atual é uma batalha, é uma forma
de nós, vamos assim pesar quais são realmente as forças que nós possuímos para poder superar as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. Então, a luta, isto é, os amargores da vida, onde é necessário mais coragem do que num campo de batalha, onde a luta moral é mais tenaz. Então, a nossa luta não é com as coisas físicas, mas é com aquilo que trazemos dentro de nós. O verdadeiro inimigo nosso, ele não está nas trincheiras, ele está no nosso interior. Somos nós que precisamos fazer um trabalho onde nós tenhamos que adquirir o quê? Paciência, tolerância e assim por diante. Porque quando nós não conseguimos isso, nós entramos num oposto da nossa existência. Há uma certa ira, um certo desespero e uma certa insatisfação. Mas quando a gente supera isso e o tempo passa um pouquinho, a gente olha para trás e diz: nossa, como é que eu consegui sair dessa situação? Como é que eu consegui vencer? E aí dá aquele estímulo, né? Que a gente se acha realmente capaz de superar as aflições. Por isso, quando se diz bem-aventurados os aflitos, a gente pode traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão na vontade de Deus. Isso nos dá o quê? A alegria de viver. Porque depois de tudo isso, depois de tudo superado, a gente recebe a recompensa das nossas situações, daquilo que nós superamos. Como o nosso trabalho está sendo embasado na benfeitora Joana de Ângeles, no Lampadário Espírita, ela nos manda um recadinho, que diz assim: graças à fé, renova-se a face da terra. Consomem-se os abismos na voragem de realizar. Modificam-se paisagens, alteram-se feições. Com elas cessam agonias, retemperam-se os ânimos, multiplicam-se os luzeiros, erradicando-se os males. Porque a fé é estrela que clareia as noites da alma. Olha que maravilha que ela diz para nós. Que a nossa fé, ela dá luz à nossa alma. Diz que é uma chama também a fé. O que a chama faz? Ela aquece os corações. Ela diz que é pão, porque a fé nutre as nossas esperanças. Já imaginaram se nós não tivéssemos fé? O que seria da nossa vida? Depois ela diz também que a fé é um roteiro. O que o roteiro faz? Conduz vidas. Então, conhecê-la, a fé, guardando-a no íntimo, é tarefa que a todos nós devemos impor, no abençoado desiderato de nossa imortalidade intransferível. Nós não podemos transferir a ninguém a nossa imortalidade. Essa é nossa. É a aquisição que nós jamais vamos perder. É a herança de Deus para conosco. A nossa imortalidade. Todos nós. Dos grandes aos pequenos, dos maus aos bondosos, daqueles que não acreditam e daqueles que creem. Essa é a nossa verdadeira realidade, a imortalidade da nossa alma. É por isso que os benfeitores espirituais nos dizem sempre que a gente persevere no bem, que a gente se ajude, que a gente faça o nosso melhor. Porque é nisso que vai consistir a nossa
evolução o nosso progresso. Como diz Jesus, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaríeis montanhas. Que montanhas Jesus estava falando? Justamente a montanha das nossas imperfeições. Daquilo que nós, infelizmente, ainda trazemos, mas que, graças à misericórdia divina e à sua justiça, nós estamos gradativamente mudando dessa sintonia. Lembrem que uma vez nós morávamos nas cavernas. Hoje nós estamos em casas confortáveis. Temos outra forma de vivência. Então é sinal que já adquirimos alguma evolução que é capaz de nos dar uma outra forma de olhar, de ver a vida. Por isso, lá no Evangelho nós temos também que diz: o mal é o remédio. O mal é uma necessidade para todos nós. Por quê? Porque sem o mal nós não conseguiríamos ver o que é o bem. Há uma necessidade do erro. Agora, permanecer no erro, aí é diferente. Então, quando o mal é o remédio, lembram de Jó? Jó era feliz da vida, tinha família maravilhosa, tinha tudo que um ser humano almejava. Porém, um dia ele se vê na miséria. O que Jó faz? Lembra que ele se cobre de cinzas, né? Como se ele estivesse num luto. Mas, de repente, ele se ajoelha e olha para o céu e diz assim: Senhor, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à absoluta miséria. Obrigada, obrigada, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Olha a entrega de Jó. Ele não diz obrigado, ele diz obrigado, porque o homem diz obrigado, né? Então, o que aconteceu ali? Jó estava confiando nesse Deus que é amor. E mais do que isso, na sua imortalidade como Espírito eterno. Ele acreditava que Deus daria, podia tirar e podia dar de novo. Então ele se entrega resignadamente aos processos da vida. Agora imaginemos se ele se revoltasse, se ele esbravejasse contra Deus. O resultado não seria o mesmo. Porque, além de tudo, em minutos de revolta, nós poderíamos perder todo o trabalho que a gente tivesse realizado. Porque ali estava novamente a nossa rebeldia. Então, onde seremos consolados? Porque se todos nós sofremos, estamos aprendendo com a dor, aonde virá o consolo? Buscai as consolações para os vossos males, dizem os benfeitores, no porvir que Deus vos prepara, e procurai as causas no passado. Deus não nos condena. Deus, pelo contrário, ele nos perdoa sempre. Mas aquilo que nós plantamos, obrigatoriamente vamos ter que colher. Não é o pai, a mãe, não é o vizinho, não é o marido, não é a mulher. É nossa individualidade. Quando nós fazemos qualquer coisa que seja no mal, é nosso dever e responsabilidade refazer o erro. Tá, mas eu errei, mas o meu erro não tem como reparar nessa vida. Não tem importância. Se você está verdadeiramente se perdoando, arrependido, se você realmente entendeu o que aconteceu no mal que você praticou,
comece a abater a dívida enorme em parcelas. Agora, nesse momento, desde já. Porque a nossa dívida, ela pode ser parcelada. E aí nós, sim, poderemos regressar ao mundo espiritual com essa consciência do erro, sim, mas já pronto para fazer a reparação. E ali consiste a nossa luta interior. Então, nós podemos dizer que todos os que sofrem são os verdadeiros afortunados da Terra. As provas que a gente está passando aqui agora, nesse momento, são escolhas nossas. São formas que nós encontramos de fazer um projeto reencarnatório para poder vencer. Lembra que o fardo vai ser proporcional àquilo que nós podemos fazer. E junto, lógico, com o aval dos nossos benfeitores. E as provas, tá, mas eu tenho o vício do alcoolismo, eu tenho o vício da dependência química, eu tenho o vício do roubo. Como é que eu vou superar isso? Sabe aonde, minha gente? A gente vai escolher um meio aonde a gente vai viver com essas situações e vai ter que lutar de corpo e alma para sair dessa. Então, Deus não pode nos colocar num oásis. Ele vai nos colocar aonde o problema está. Porque é você que tem que superar a si mesmo. Uma vez eu vi um depoimento de uma médica que estava morando na rua devido à dependência extremamente, já muito forte na vida dela. E ela disse para a pessoa que a entrevistava: quem me governa é uma pedra de crack. É tão triste ouvir isso, né? Porque, na realidade, ninguém quer errar. Todos nós queremos acertar. Mas, no momento das nossas escolhas, qual é a nossa maturidade? O que nós entendíamos naquele momento? Como nós agiríamos hoje na mesma situação? É essa a maneira de nós analisarmos a nossa vida. Porque nós somos hoje muito diferente do que ali atrás. A cada momento a gente está mudando. As pessoas que nos conheceram lá na juventude, na minha faixa de idade, hoje já não me conhecem mais. E assim vai acontecer, porque a gente tem a oportunidade de mudar, sim. Mesmo que muitas pessoas nos dê o rótulo antigo. Mas não interessa o que ela pensa a nosso respeito. Interessa o que Deus pensa de nós. E o que a gente pensa de nós mesmos, que é muito importante. Não se deixando abater por causa disso. Nós temos também as obsessões. Nesse contexto todo, todos nós sofremos obsessões, que são aqueles inimigos do passado, que nós prejudicamos, ou que eles nos prejudicaram, e que de uma forma ou de outra, pelas nossas vibrações, a gente atrai para perto de nós. São aquelas criaturas que muitas vezes, por coisa quase que insignificante em alguns casos, em outras, em casos bem maiores, nós consideramos inimigos ou eles nos consideram. Então, ficam perto de nós, muitas vezes incomodam. E dependendo do grau da obsessão, que ela tem vários graus diferentes, esses espíritos vão ter um assédio sobre nós. Mas ali entra a nossa responsabilidade como espírito encarnado. Porque o obsessor só chega perto de nós se nós dermos a eles condições. Isto é, imagine uma tomada que está na parede, você vem e faz o plugue. O espírito vem e faz o plugue. Você é a tomada da parede. E você deu abertura para que ele
chegasse e ficasse perto de você. É sinal que a sua vibração se igualou a dele. Para que isso não aconteça, lembram do que a gente sempre fala? Da nossa reforma íntima. Porque nós podemos nos educar e educar também aqueles que nos acompanham. Isso é importante também. Nós também somos educadores de espíritos. A nossa forma de proceder demonstra isso. Que nós podemos ser educados, sim, mas educar também. É uma via de duas mãos. Então, nas obsessões, essa fé que a gente falou é um remédio eficaz, seguro e mostra sempre o caminho a seguir. A nossa casa sabe disso. E como sabe? Quantas pessoas entram na nossa casa na subjugação, na fascinação e na obsessão simples? Muitas, diariamente. E eu tenho a certeza que elas entram de um jeito. Se ficam, não são mais as mesmas pessoas. E se só frequentam, conseguem manter o equilíbrio. Sabem que são responsáveis pela sua própria mudança. Ninguém impõe nada, mas devagarinho, como uma dose homeopática, a gente vai se libertando. Então, crer fortalece a nossa fé. Não crer faz o quê? Nos dá angústias e aflições. Vou ter que apressar um pouquinho. Santo Agostinho, um dos orientadores da codificação espírita, ele era muito rebelde. Ele deu um trabalho para a mãe dele. 40 anos ela orou em favor do filho. E hoje ele é um dos nossos benfeitores. Então ele diz assim: ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus os acumulará de bem-aventuranças. Então ele fala mais, né, que a felicidade não é desse mundo. Nem riqueza, nem poder, nem a juventude, que todo mundo não quer envelhecer. Falo por mim, né? Eu não quero envelhecer. E aí, então, mesmo que a gente tenha todas essas situações, riqueza, poder, juventude, não são condições para a felicidade. É tudo muito efêmero, é tudo muito rápido. Quando a gente vê, está nos 70, quando a gente vê, foi embora. Então, diz assim, não são condições essenciais. Mas a Terra não será para sempre uma penitenciária. Nós teremos outros corpos diferentes em mundos diferentes, não perecíveis, como os nossos atuais. E nós já realizamos muitos progressos, muitos. Como diz os benfeitores, não sei se eu já falei, mas repito, que nós estamos muito melhores do que há 100 anos atrás. Então, nós percebemos uma mudança em nós. Há uma modificação na forma de agir, de pensar. Os nossos gostos, os nossos sentimentos são diferentes. Nesse mundo, cada um tem sua parcela de labor, misérias, sofrimentos, decepções que estão relacionadas ao nosso planeta. Então, até hoje, nós não temos uma felicidade plena. Ela ainda é uma utopia. Ela ainda é uma busca. Então, se o homem ajuizado na Terra é uma raridade, o homem verdadeiramente feliz no nosso planeta jamais foi encontrado. Devemos ter e ser ponderados, né? Lembra que a gente falou há pouco? Ter cuidado no nosso agir. Ter cuidado no nosso proceder, para não perder em um minuto ou por um pequeno prazer de segundos aquilo que a gente idealizou há tanto tempo, que a gente veio trabalhando, veio aprimorando e de repente só por um momento de prazer
Só por um momento de felicidade, a gente pode perder tudo. Então vamos ter cuidado, vamos ponderar, vamos pensar antes de agir. Isso aí me convém? Como diz Paulo de Tarso, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. É uma lógica para todos nós. E para nós irmos encerrando, Joana de Ângeles, em Luz Viva, nos diz assim, ela nos aconselha: por ser a Terra uma escola de renovação, disciplina e progresso paulatino, portanto, onde não se pode, por enquanto, encontrar a felicidade, estabelecendo-se, porém, aí, olha bem o que ela diz, as bases para conquistá-la, logo depois, além dos limites materiais. Então, a base da nossa felicidade é justamente aqui, nesse saber sofrer. E ela diz mais: abramo-nos ao amor, à ação do bem, e a luz da felicidade clarear-nos-á por dentro, proporcionando-nos realização plena. Então, veja, é um estado de alma, é um estado interior. E ela diz mais: seja qual for a provação em que nos encontramos ou nos situamos, vamos nos abrir a Jesus e a Ele nos entregarmos com confiança. Por quê? Por que Joana diz isso? Porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o exemplo mais bonito e mais perfeito que Deus deu à humanidade, justamente para servir de modelo e guia. Nós um dia chegaremos na condição do Cristo, mas para isso necessitamos começar já. Chega de a gente ficar atrasado na nossa caminhada. Quantos espíritos começaram conosco a jornada e hoje já estão bem longe e a gente ainda está aqui atrás? Então, nossa felicidade depende do quê? Do trabalho, do investimento que nós vamos fazer em nós mesmos. Deu para nós entender por que é bom sofrer? Bom não é, mas porque é saudável para a nossa alma sofrer? Porque Deus tem um propósito, é de nos dar um impulso à renovação espiritual. Muita paz a todos.